Descobrir o nosso dom, aquilo que nos faz feliz, trabalhar naquilo que se gosta. Eu conheci a história dela no palco, no evento da Stone, em parceria com o Sebrae. E vocês vão adorar essa história dessa mulher inspiradora. Aida Nascimento, mãe de Rafael e casada com o Diogo, tem o seu próprio empreendimento. Conhece essa mulher forte e empreendedora. Aida, obrigado, viu, por receber a gente aí. Muito obrigado. Prazer todo meu, com certeza. Então vamos lá. Dona de casa, mãe, representante de um banco e dona da Bibico. Isso tudo. E ainda mais um pouquinho. E ainda cuido de marido, ainda tem que olhar coisa de escola de menina, um pouquinho de secretária, é um pouquinho de tudinho. E quem é essa mulher tão forte? Sou filha da minha mãe. Aprendi isso tudo em casa. Desde pequena, a minha mãe ela sempre quis passar isso, tanto para mim quanto para o meu irmão, de você correr atrás dos seus sonhos. Então, eu sou bem isso, eu sou filha da minha mãe. E tudo começou com 14 anos, quando seu pai perdeu o emprego, foi isso? Isso. Mais ou menos, eu acho que meu pai perdeu o emprego, eu devia ter uns entre 12 e 13 anos, mas as coisas começaram a apertar quando eu tinha uns 14 anos. Então, nem meu pai nem minha mãe trabalhavam, mas a minha mãe ela sempre teve aptidão com artesanato, coisas manuais. E ela começou a se virar fazendo isso, fazendo artesanato. Ela tinha uma colega que tinha uma floricultura e ela começou a inventar bombons, caixas de bombons para vender e ela precisava de uma ajuda. E essa ajuda ela não tinha como pagar, tinha que vir dentro de casa. Então a gente meio que fazia um mutirão, meu irmão pequeno, e a gente começou a trabalhar nisso. E pouco depois, essa mesma pessoa que deu uma oportunidade para minha mãe fazer esses artesanatos, ela chamou a gente para fazer uma parceria com ela e eu ficar ajudando dentro dessa floricultura. Então, desde meus 14 anos, que eu venho sempre me virando e aprendendo dia a dia como chegar até hoje aqui. Você tem uma mãe que não trabalhava e um pai que era empregado. Da onde vem essa veia empreendedora? Na verdade, a veia empreendedora ela veio da necessidade, né? A gente chegou a um momento que não aprendendo, não com a minha mãe, mas já casada, já com meu filho, já com meu marido, da necessidade que veio a ocasião. Claro. E dia a dia eu vim aprendendo como ser empreendedora. Não chegou com manual e nem tinha ninguém com esse histórico dentro de casa. Então, até hoje, é uma escola isso aqui. E aos 18 anos, a primeira carteira assinada? Primeira carteira assinada. Eu trabalhei como extra natal nas lojas de Riachuelo. Quando eu completei 18 anos e estava prestes a fazer vestibular e ainda a situação em casa era difícil e eu queria as coisas, eu era adolescente, eu queria as coisas, estava descobrindo o mundo, embora eu já estivesse namorando, eu já tivesse Diogo como meu companheiro, eu precisava de mais. Então, em um dia, eu imprimi vários currículos, saí de casa de manhã e saí distribuindo em todas as lojas de Boa Viagem até o centro da cidade. Cheguei em casa à noite. E fui recompensada. No outro dia, eu fui chamada para 3 entrevistas. E uma dessas foi nessas lojas. E eu escolhi ficar em Boa Viagem porque era mais perto de casa. Então, daí eu comecei a trabalhar. Trabalhei como extra natal. E fiquei na loja até janeiro. Que quando essa demanda de Natal, ela passa. E entrei na faculdade. Então, virei estudante exclusiva, né? Até o meu emprego principal que eu tive de carteira assinada, que eu só consegui, isso foi no ano de 2005, no final de 2005 foi quando eu comecei a trabalhar com a instituição financeira. E você fez serviço social? Fiz serviço social. Formou? Formei. O que isso traz? O que trouxe para você de experiência todo esse aprendizado? A gente sai da caixinha quando a gente estuda serviço social. Como eu trabalhava numa instituição financeira, ele meio que chocou com o que eu fazia na prática e o que eu aprendia na teoria. Mas faz a gente sair da caixa, conhecer uma realidade e possibilidades que não é aquilo que a gente está acostumeiro, que não é a nossa rotina, sabe? Então, assim, o serviço social te ensina que você pode buscar e ajudar o próximo, você pode comprar causas, você pode fazer tudo. Então, estudando, que eu gosto muito dessa frase, ele luta pela ética, estética e dignidade da sociedade. Legal. A minha irmã, de coração, que eu conheci na faculdade, hoje eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha do meu filho, ela é formada e ainda atua como assistente social. Então, eu acho que eu nunca vou perder essa veia de assistente social também.
Fosse sim. E deve ter sido conflitante levar isso para dentro de uma instituição financeira. Né? Total. Como eu mais trabalhava do que estudava, então entrou realmente em conflito e eu não pensei e não penso, hoje em dia, de seguir como assistente social. Sim. Não, porque os caminhos tomaram outras dimensões, foram enveredando por outros lados. Mas é enriquecedor. Qualquer forma de conhecimento é enriquecedor, principalmente quando você vê o outro lado da moeda. Claro. O capitalista, que no caso seria o meu trabalho, né? E o socialista, que no caso é a questão da sociedade, de conjunto, de pessoas, né? Foram 10 anos no grande banco, foi isso? 10 anos. Que experiência você traz disso 10 tudo? 10 anos. Não só hoje, mas a maior experiência que eu tenho do banco é trabalho. Porque comecei a trabalhar com o cargo inferior, que tem, eu não digo que é inferior, que é o cargo de início, podemos dizer assim. A base. Isso. E cheguei a virar gerente. Então, esse caminho, ele foi galgado com muito trabalho, com muito suor, com muita noite sem dormir. Foi. Não é fácil, não. Não é fácil, mas foi bem bacana. Que legal. Então, vem a gravidez de Rafael. E aí você sai para cumprir a licença maternidade. Depois... Isso. Quando eu engravidei de Rafael, eu tive gravidez de risco. Então, já na minha gravidez, eu passei sem trabalhar. Logo nas primeiras semanas, com 6 semanas de gravidez, eu tive descolamento de placenta, mas foi um descolamento bem severo. E entrei de licença, isso já entre 4 meses e 5 meses de gestação, ele pressionou o nervo ciático, então eu parei de andar. Então, passei a minha gravidez todinha em cima de uma cama. Entrei de licença. Quando eu entrei de licença, assim que eu voltei, eu não trabalhei nem mais 30 dias. Eu já saí do banco e fiquei em casa tomando conta de Rafael. Que eu não sei se foi porque eu tive gravidez de risco, mas Rafael veio com algumas doenças, assim, respiratórias, um quadro inflamatório muito sério. Então, tirei um período sabático para poder cuidar de Rafael e só tentar ajudar mais e conhecer mais, porque até então eu era mãe de primeira viagem. Verdade. Das minhas amigas, a primeira a ser mãe fui eu. Então, até nisso, eu aprendi tudo na lavada. Foi. Mas é isso mesmo, é assim que funciona. Eu tive uma prematura e a gente sabe como é que é duro, né? Pois é. E não vem com manual, tá? Não vem. Ser mãe, ser pai, não vem com manual. Verdade. A gente vai descobrindo o que é ser mãe, o que é ser pai e o que é ter um filho, o que é ser marido e mulher. Então, a gente vai se redescobrindo. E Rafael foi isso. Foi mais um dos tantos processos de redescoberta que a gente passou. É difícil, mas passa, né? Passa, com certeza. Hoje, Rafael é serelepe e ensina a gente... É verdade. Tipo, pô, mãe, pô, pai. É mais ou menos isso que Rafael faz com a gente. E aí, estava tudo mais ou menos certinho, até que Diogo, teu marido, perdeu o emprego em 2017. Tava tudo muito certo. Porque até então, eu ficava em casa, eu organizava tudo. Eu não trabalhava de carteira assinada, mas sempre trabalhei, né? Eu sempre trabalhei. E aí, quando a gente achava que estava tudo certo, que a gente achava que estava no caminho certo, um dia eu estava no supermercado, Diogo me liga. Falo direto ou enrolo? Não, fale direto que eu não gosto de enrolação, não. Perdi o emprego. Eu quase que infarto dentro do próprio mercado. Assim, direto? Aí eu comecei a passar mal, disse, ai meu Deus do céu, eu vou morrer aqui mesmo. Mas não morre não. É difícil, mas acredite, passa. Eu sei que passa. Mas não é fácil, né? É uma coisa muito dura, principalmente para você que estava parada, né? Não, é muito difícil. Nossa, eu sou muito religiosa, não tenho uma religião em si, mas acredito muito em Deus. E a primeira coisa que aconteceu foi o choque. Foi o questionar, né? Por que comigo? O que eu fiz? Sendo que a gente faz essas questões pensando nas necessidades da gente, não no que a gente pode ter, ou ser, ou fazer no futuro não tão distante, né? Então, isso me deixou bastante abalada. E para recuperar, demorei um tempo, né? Diogo já estava em casa, ele me ajudou nesse processo, ele começou a me dar mais apoio do que ele que estava recém-desligado de precisar de apoio, porque eu fiquei... Como é que eu vou fazer agora? O que é que vai ser? Então, esse desligamento de Diogo foi a chave para a gente desabrochar em muitas coisas, né? Então, foi fundamental, hoje, a gente enxerga isso, Diogo ter sido desligado naquele 2017.
Muita gente está passando por isso hoje, né? Desemprego. Qual é o conselho? Que dica você dá para quem está nesse momento tão difícil da vida? Pode ser 2 dicas. Pode eu ser acho que várias. uma não pode ser associada sem a outra. A primeira coisa que eu digo é que você tem que empreenda. Eu acho que é fundamental para crescimento, inclusive pessoal, você empreender. Mas você precisa empreender naquilo que você gosta ou daquilo que você tem muito conhecimento. Porque aí ele não vai virar trabalho, ele vai virar um lazer. E não é fácil empreender. Então você tem que perseverar, você tem que insistir. Vai ter dia difícil, vai ter dia que não vende, vai ter dia que vende mais. E quando você vê a compensação, você fica super orgulhoso de você, orgulhoso do seu negócio. É lindo. É verdade. É lindo e é contagiante, viu? É contagiante. Quem corre satisfeito não cansa, né? Pois é isso. É bem essa. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com a Aida Nascimento, a Dona Bibica. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Um oferecimento: Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia.